compartilhar a aula. Já está aqui. Vamos continuar então, terminando a oficina. A gente vai falar dos chamados 4 sinais de ICIT. O que a gente chama de 4 sinais de ICIT, entre aspas, né? É o sinal de Bloomberg, o sinal de Hofstad, o sinal de pessoas e o sinal do obturador. O sinal de Bloomberg, que é o primeiro que a gente vai falar, ele, na verdade, ele não é exclusivo da apendicite. O sinal de Bloomberg, para a gente ver ele positivo, na verdade, ele é o chamado sinal da descompressão dolorosa. Isso quer dizer o quê? O paciente ele sente dor não quando a gente aperta, que aperta seria uma palpação profunda, mas ele sente dor quando a gente solta o abdômen. Então a gente aprofunda, quando a gente descomprime, solta o paciente sente dor. Eu preferia que o sinal fosse chamado de descompressão dolorosa, né? Mas a semiologia, como tem o hábito de dar o nome a tudo, principalmente com os médicos do passado, chamou de sinal de Bloomberg. Na verdade, Maria Eduarda, esses sinais, foi até bom você perguntar isso, esses sinais, o que a gente fez? Essa oficina, ela tem diversos sinais, né? A gente preferiu alocar vários deles durante a oficina para ficar uma forma mais fácil de ser entendida, né? Mas a gente pode considerar dentro da palpação? Pode considerar, porque na verdade esses sinais eles não são pesquisados sempre de rotina. E isso a gente fala desde o sinal de Murphy, o sinal de Giordano. Na prática mesmo, eles não são pesquisados sempre. Isso vai depender muito do contexto do atendimento que você tiver, né? É claro, se você está numa sala de emergência, o paciente chega com queixa de dor abdominal, você vai ter que pesquisar a maioria dos sinais que você puder. Mas um paciente cardiopata, um hipertenso, o exame físico sumário do abdômen nem sempre consta em fazer a pesquisa desses sinais. Esses sinais eu acabei não colocando em parte nenhuma do exame, ficou como, vamos dizer assim, um excedente, né? A mesma coisa os sinais da ICIT que a gente vai falar no final. Então, se quiser fazer ele no momento da palpação, isso é uma questão assim, do critério da pessoa que está examinando. Isso não é obrigatório. Ou se quiser pesquisar os sinais todos depois, isso também não tem problema. Depois de você fazer a palpação e percussão, desde o Murphy, né, Giordano, não tem problema. Mas a pesquisa desses sinais não está, na verdade, atrelado ao tempo físico palpação, não. Tecnicamente, não é bem assim. Então, como a gente deixou para o final, a gente está falando agora, né? Então, a semiotécnica do Bloomberg, que a gente está falando, ela não é uma palpação profunda. Na verdade, é uma descompressão dolorosa. O paciente vai sentir dor quando a gente descomprime, né? E não quando a gente faz a palpação profunda. Só que por que esse sinal ele sempre foi atrelado do apendicite? Porque ele está presente na apendicite, né? Mas o Bloomberg ele é um sinal amplo, vamos dizer assim. Isso quer dizer o quê? Quando que na descompressão dolorosa o paciente sente dor, né? Na verdade, é quando há comprometimento do peritônio parietal. Então, vão ter patologias, normalmente é um processo inflamatório ou infeccioso, que vai comprometer o peritônio parietal. Aí a gente tem que lembrar que o peritônio ele é dividido em visceral e parietal, né? As fibras nervosas do peritônio visceral, eles dão no paciente
uma dor abdominal que ele não consegue precisar. Fica uma coisa imprecisa, uma coisa às vezes difusa. E normalmente são processos inflamatórios de vísceras que estão numa fase inicial. A partir do momento em que esse processo se prolongue ou se agrave, compromete o peritônio parietal também. E as fibras nervosas que estão no peritônio parietal, elas possibilitam o paciente dizer aonde ele está sentindo dor. Então ele passa a ter uma dor abdominal localizada, né? Não mais imprecisa. E é esse momento de comprometimento de peritônio parietal que o paciente tem a chamada sinal, a irritação, né? A irritação peritoneal. E o paciente ele vai ter essa descompressão dolorosa, que é o sinal de Bloomberg. Agora, a descompressão dolorosa, né, o sinal de Bloomberg, ele pode ser localizado ou ele pode ser generalizado. Então, ele é mais amplo de que ser relacionado à apendicite. A gente pode achar um Bloomberg, na verdade, positivo, ou seja, uma descompressão dolorosa positiva em todo o abdômen. Até, a gente pode até pesquisar, dividir até o abdômen em 4 quadrantes, pesquisar cada um dos 4 quadrantes e tá positivo nos 4 quadrantes. Por exemplo, no paciente com peritonite. Paciente com peritonite, a chamada, não sei se eu cheguei a falar com você já, a peritonite bacteriana espontânea, que é a PBE, que é uma complicação de um paciente ascítico, né, por insuficiência hepática, esse líquido ascítico, quando infecta, vai dar uma peritonite. E o paciente vai ter o Bloomberg, então, difuso. Né? Essa descompressão dolorosa vai ser dolorosa de forma difusa. Há comprometimento de peritônio parietal, há sinal de irritação peritoneal. Né? Mas ocorre também desse Bloomberg estar localizado. Então, por exemplo, esse Bloomberg pode estar positivo na fossa ilíaca esquerda. Por que isso pode acontecer? Existe uma patologia da gastroenterologia chama doença diverticular ou a diverticulose, que na verdade é o que? São sacos, né, que ficam no intestino. São divertículos. E esse divertículo, a epidemiologia diz que normalmente compromete a porção final do intestino. Ou seja, quando eu falo porção final do intestino, é o cólon descendente e sigmoide. Então, ficando como localização, né, desses divertículos, a porção final do intestino. Só que esses divertículos eles podem inflamar ou infeccionar. Quando isso acontece, vai dar a chamada diverticulite, que é um abdômen agudo. Então, o que vai ocorrer nessa situação? Esse paciente ele vai ter uma diverticulite, que a gente sabe que está localizado em porção final. E lembra, a topografia da porção final do intestino é flanco esquerdo, fossa ilíaca esquerda. Então, ele pode ter nessa região aqui sinal de irritação peritoneal. Ou seja, esse paciente ele vai ter o Bloomberg positivo nessa região aqui. Então, quando a gente faz a descompressão dolorosa nessa região, ele vai sentir dor. É mais ou menos uma apendicite do lado esquerdo. É isso que o paciente vai ter. Diverticulite aguda, então, vai ser um abdômen agudo inflamatório, como a apendicite, como a colecistite, como a pancreatite, mas vai dar o Bloomberg positivo nesse lado. Deixa eu ler sua pergunta, Luísa. Tenho uma dúvida. Queria saber o porquê da doença de Crohn pode ter abdômen distendido e doloroso a palpação. O abdômen distendido e doloroso a palpação. O Crohn, na verdade, a patologia da doença de Crohn pode fazer com que o paciente tenha um processo inflamatório em vários pontos do tubo digestivo. Né? A fisiopatologia dele é mais ou menos assim. E esse processo inflamatório, às vezes, retrata no exame físico até como se fosse uma massa
localizada em uma região, normalmente cólon, por exemplo. Só que o que acontece? Às vezes pode ocorrer um grau de obstrução, né? Então o paciente ele vai ter dor naquela localização, porque é um processo inflamatório, você está encostando no colo inflamado, e ao mesmo tempo o trânsito intestinal fica comprometido ali. Aí o paciente tem a distensão por causa do comprometimento com gás mesmo, né? Dá vamos supor assim, uma semi-obstrução. Ele pode entrar numa obstrução intestinal, pode ocorrer isso, mas o trânsito intestinal pode ficar dificultado ali. É claro que isso é uma manifestação, né? Não quer dizer que todos os pacientes vão ter essa manifestação. Isso vai depender da gravidade da doença, localização de processo inflamatório, nível de comprometimento do tubo digestivo, já que o Crohn, diferente da retocolite, pode comprometer diferentes pontos do intestino, tanto alto quanto baixo. E se comprometer principalmente o intestino alto, alça, jejum ileal, vai dificultar muito a passagem de gás naquela região e o paciente tem distensão abdominal. Além da dor, né, por causa do processo inflamatório da alça. Ok? Então, aqui, voltando para a questão do Bloomberg, e aí a gente está dando o exemplo da diverticulite, então a gente vê um Bloomberg localizado em fossa ilíaca esquerda, em flanco esquerdo. Agora, o Bloomberg também ele pode estar positivo na fossa ilíaca direita, né, que aí é a manifestação clássica da apendicite, porque o processo inflamatório do apêndice, que é topograficamente em fossa ilíaca direita, se houver comprometimento de peritônio parietal, o paciente vai sentir dor nessa região, na descompressão dolorosa, né, que eu estou falando, na descompressão dolorosa. Ele pode ter dor também na palpação profunda, mas isso não é Bloomberg. O Bloomberg é só quando há dor na descompressão. E aí o que a semiologia também nos explica quando fala de apendicite? Que a gente pode, né, traçar uma linha da crista ilíaca até a cicatriz umbilical. E o terço proximal com a crista ilíaca, então, ou seja, a gente vai traçar uma linha da crista ilíaca até a cicatriz umbilical. Dividimos ela em 3 e o terço proximal com a crista ilíaca, isso aqui é um ponto também que foi dado pela semiologia. É o famoso ponto de McBurney. Tá? O ponto de McBurney. Então, esse ponto de McBurney, assim como a gente tem o ponto cístico, né, quando a gente traça a linha, vindo uma reta, né, da cicatriz umbilical, que vai encostar no rebordo costal, assim como a gente tem o ponto cístico, a gente também tem o ponto de McBurney, que o ponto de McBurney é a topografia do apêndice. E qual é o interesse da semiologia nisso? Porque se a gente fizer o Bloomberg neste ponto, aí a gente está com certeza investigando apendicite. Então, se ele tiver o Bloomberg positivo, descompressão dolorosa, nesse ponto aqui, a gente vai estar investigando, então, apendicite. Ok? Mais um exemplo, então, de Bloomberg localizado. Ok? Então, a gente falou de Bloomberg difuso e Bloomberg localizado. O segundo sinal que a gente vai falar é o sinal de Hobson. O sinal de Hobson, esse sim é um sinal exclusivo para apendicite. A gente vai ver um vídeo depois mostrando o sinal, mas a gente faz uma compressão, pode ser com a mão fechada mesmo, uma compressão em fossa ilíaca e flanco esquerdo. O que ocorre nisso? Quando a gente faz essa compressão, o gás colônico vai retroagir e vai aumentar a pressão na válvula ileocecal, que tem relação íntima com o apêndice. Um apêndice inflamado, né, ou infeccionado, o paciente vai sentir dor em fossa ilíaca direita. Então a gente faz compressão em flanco e fossa ilíaca esquerda, retroage o gás colônico
e o paciente tem dor em fossa ilíaca direita. A gente considera o ROVS positivo, e esse é uma pesquisa exclusiva de apendicite. Ok? Colônico, dos cólons. A gente comprime aqui, o gás colônico volta, né? Aqui, ó, descendente, transverso e ascendente. Ele retroage a presença de gás nesses cólons. Falei colônico, de cólon. Causa dor, o sinal vai estar positivo, porque o paciente vai sentir dor na fossa ilíaca direita. Quando a gente comprime esse lado, o gás retroage e o paciente sente dor aqui nessa região. Ok? E aí a gente considera o ROVS positivo. O terceiro sinal, o sinal do Psoas, a gente vai precisar lembrar que o músculo Psoas, que ele inicia ali na região lombar, né, nas vértebras finais torácicas, e vai se inserir lá no fêmur, ele tem uma relação anatômica com o apêndice, que ele passa por trás do apêndice. Então, quando esse músculo se contrai, ele acaba encostando ou friccionando, né, com o apêndice, e se ele estiver inflamado ou infeccionado, isso o apêndice, né? Se o apêndice estiver inflamado ou infeccionado, o paciente sente dor também na fossa ilíaca direita. Então, existe maneira de você provocar a contração de pessoas para você fazer o teste. A gente pode pedir para o paciente levantar o membro inferior direito, né? Óbvio que a gente quer contrair o psoas direito, e faz uma contra-resistência, impede dele levantar a perna. O que vai fazer isso? O paciente vai aumentar a contração do psoas. Se ele tiver um apêndice inflamado, ele pode sentir então uma dor mais forte na fossa ilíaca direita, e o psoas está positivo. A outra maneira que a gente vai ver no vídeo aqui, a gente põe o paciente num decúbito lateral esquerdo, então o membro superior direito fica para cima, e vamos fazer peraí, eu acho que parou. Então, assim, a gente vai botar o paciente no decúbito lateral esquerdo, o paciente vai ficar com o lado direito para cima e vai fazer uma hiperextensão do membro superior. Hiperextensão seria o quê? O paciente vai botar a perna para trás. Quando ele faz essa articulação, essa movimentação, de fazer essa hiperextensão, botar o membro inferior para trás, aí a extensão da musculatura do psoas também vai fazer que o paciente sente a dor se tiver o apêndice inflamado na região da fossa ilíaca direita. Essa semiotécnica a gente vai tentar mostrar isso no vídeo que a gente vai mostrar daqui a pouco. Então são duas maneiras: uma flexão do membro superior direito ou uma hiperextensão em decúbito lateral esquerdo desse membro superior direito. E aí a gente vai considerar o psoas positivo. O psoas a gente não considera... eu sei que é difícil explicar, Maria Eduarda. Vamos tentar ver no vídeo. Se você não conseguir entender essa hiperextensão, aí você pergunta de novo. Que o vídeo ele vai demonstrar isso no monitor. Que é o seu tipo de coisa para ser demonstrativo, né? Fica difícil a gente falar, descrever palavra por palavra de como é que é a pesquisa. Mas vamos ver o vídeo, né? E aí a gente vê se vai ficar mais claro. Esse é o direito, porque a gente está pesquisando do lado direito, né? O apêndice está do lado direito, a gente quer provocar a contração do músculo direito, do psoas direito. Então a gente tem que mexer, articular com o membro superior, o membro inferior direito. Mas o que eu queria falar aqui é que o psoas, esse sinal do psoas, ele é usado também para pesquisa de outros processos inflamatórios, né? Porque a gente pode fazer essa pesquisa toda para o lado esquerdo. Aí é claro que a gente não quer ver apendicite aqui, né? A gente pode ver, inclusive, o processo inflamatório do músculo psoas, que é a psoite,
né, que pode acontecer dos dois lados, pode acontecer até anexo feminino, né, ovário, onforite, pode estar positivo, né, tanto de esquerdo e direito, quando a gente faz essa semiotécnica, ou de contra-resistência na flexão do membro inferior direito ou esquerdo, o lado que você quiser pesquisar, ou essa hiperextensão no decúbito lateral, que a gente vai tentar visualizar no vídeo. Ou seja, a lógica é sempre provocar a contração ou a extensão do músculo que está fazendo relação anatômica com a estrutura que você quer testar. No nosso caso aqui, que a gente está falando de apendicite, a gente quer fazer a pesquisa no pessoas direito, então a gente vai ter que articular com o membro inferior direito, né? Seja fazer a contra-resistência ou seja fazer a hiperextensão. Não é o ovário, não. A gente está fazendo teste de processo inflamatório. Tanto como também não dá para ver o apêndice. Né? A gente quer fazer, na verdade, um teste porque o músculo ele tem uma relação. O músculo começa aqui na região final torácica e vai se inserir lá no fêmur. Né? Então, ele tem uma relação íntima com várias estruturas. E na região pélvica, tem uma relação íntima com os ovários. Ok? No nosso caso aqui, a gente está querendo como avaliar apendicite, né? Então a gente quer a manobra estimule o psoas direito. O último que a gente vai falar, antes de mostrar esse vídeo, para ver se fica mais claro, é o sinal do obturador. O obturador é uma musculatura também que faz relação íntima com o apêndice. Né? Então a gente pode fazer, na verdade, uma abdução forçada da articulação coxofemoral, que a gente vai provocar a contração do obturador. E se o paciente tem o apêndice inflamado ou infeccionado, o que vai ocorrer? Ele vai sentir dor na fossa ilíaca direita. Ok? Vamos tentar ver o vídeo. Vamos ver se isso vai ficar mais claro. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Opa. Deixa eu aumentar a tela. Vocês falam para mim se o áudio e o vídeo tá ok, tá? Vou botar aqui. Vamos identificar, vamos abordar sinais semiológicos de irritação peritoneal. São extremamente importantes na identificação, no diagnóstico do abdômen agudo, das dores abdominais agudas. O sinal mais clássico, mais conhecido, é o sinal de Bloomberg, que é o sinal da descompressão brusca dolorosa. O sinal de Bloomberg ele é descrito classicamente na região da fossa ilíaca direita, para a identificação da apendicite aguda, em que ocorre irritação peritoneal. No ponto de McBurney, como identificar o ponto de McBurney? Você traça uma linha imaginária entre a cicatriz umbilical e a crista ilíaca antero-superior direito, divide essa linha em 3 partes iguais e na transição entre o terço médio e o terço lateral, localiza-se o ponto de McBurney. Esse é o ponto onde se espera maior sensibilidade nos quadros de apendicite aguda. Então, o examinador, na identificação do sinal de Bloomberg, ele começa a palpação sempre no ponto menos doloroso para o ponto mais doloroso. Quando chega no ponto de maior sensibilidade, o paciente refere dor, vai identificar dor durante a palpação, mas essa dor tende a se exacerbar quando o examinador retira bruscamente a sua mão da parede do abdômen. Então, o paciente sente dor durante a palpação e tem uma exacerbação da dor durante a retirada. E se identifica sinais de peritonite, em que há uma inflamação do peritônio parietal. Outro sinal semiológico, na identificação
de um tipo específico de processo inflamatório abdominal é o sinal de Murphy. O sinal de Murphy ele está presente nos casos de colecistite, que existe a inflamação da vesícula. Ele é pesquisado no hipocôndrio direito, especificamente no ponto cístico. O ponto cístico localiza-se na linha hemiclavicular, em torno de 2 centímetros abaixo do rebodo costal, que é onde o examinador espera palpar o fundo da vesícula. Então, o examinador, mais uma vez, começa a palpação longe do ponto doloroso, até chegar no hipocôndrio direito. O paciente vai referir dor na palpação superficial, e o examinador, com a sua mão parada, pede para que o paciente inspire profundamente, por favor. Durante a inspiração, o examinador mantém a mão onde estava e pede para o paciente soltar novamente a expiração. Durante a expiração, o examinador aprofunda a mão e pede para o paciente inspirar novamente. Durante a inspiração, o paciente vai referir dor e vai parar de inspirar. É a parada brusca da expiração. Esse é o sinal de Murphy positivo. Então, mais uma vez, pede para o paciente inspirar. Na hora da expiração, aprofunda-se a mão e pede para o paciente inspirar novamente. Na hora da expiração, o paciente vai referir uma dor importante e vai parar, vai interromper a inspiração. Então, é a interrupção brusca da inspiração, sinal de Murphy presente. Outro sinal semiológico que podemos identificar nos casos de apendicite aguda é o sinal de Rovsing. O que é o sinal de Rovsing? É a palpação dolorosa da fossa ilíaca esquerda, em que o paciente vai referir uma exacerbação da dor na fossa ilíaca direita. Qual seria o mecanismo? Qual seria a fisiopatologia? Quando o examinador pressiona a fossa ilíaca esquerda, na palpação profunda, ocorre um aumento da pressão dentro do colo e essa pressão se distribui igualmente entre os cólons até atingir, provocar a distensão do seco, que é onde fica localizado o apêndice. Então, o sinal de Rovsing é presente quando o examinador realiza uma palpação profunda na fossa ilíaca esquerda e o paciente refere dor na fossa ilíaca direita. Este é o sinal de Rovsing positivo. Outros sinais semiológicos na identificação da apendicite aguda são sinais em que o processo inflamatório atinge a musculatura paravertebral, a musculatura de dentro do abdômen. Os 2 principais músculos examinados são o psoas, que nós tentamos identificar o sinal do psoas, e o obturador, que nós tentamos identificar o sinal do obturador. Como seria a identificação do sinal do músculo obturador? Em que nós vamos identificar a presença de um processo inflamatório na pelve, que não necessariamente significa apendicite, poderia ser alguma salpingite, uma doença inflamatória pélvica, ou mesmo diverticulite. Qualquer processo inflamatório pélvico pode irritar o músculo psoas e, portanto, pode dar o sinal tanto o músculo psoas quanto o músculo obturador. E podem dar o sinal do psoas e do obturador presente. Vamos identificar agora o sinal do obturador. Então, você vai fletir a coxa do paciente sobre o tronco. Nesta posição, você realiza uma rotação interna da coxa. E pede para o paciente colocar uma força contralateral à sua mão. A dor durante esta manobra identifica a dor na região da pelve, a dor pélvica, ou na fossa ilíaca esquerda, ou na fossa ilíaca direita. Ao realizar esta manobra, significa o sinal do obturador presente ou positivo. Vamos realizar do outro lado. Realizando o sinal do obturador do lado esquerdo, para a identificação, por exemplo, de algum abscesso pélvico
ou de uma diverticulite. Então, pedimos que o paciente realize uma flexão da coxa sobre o tronco e uma flexão do joelho e realizamos assim uma rotação interna da coxa. Pedimos que o paciente coloque força sobre a mão do examinador. O examinador não deixa que o paciente mexa na perna. E a identificação de dor, a presença de dor pélvica, significa o sinal do obturador presente. Ainda aproveitando esta posição, vamos realizar o sinal do psoas, que está presente os processos inflamatórios retroperitoneais, em que ocorre a inflamação do músculo psoas. Por exemplo, o paciente que apresenta um abscesso perinefrético por uma pielonefrite complicada tende a cursar com inflamação do músculo psoas, ou mesmo a presença de abscessos do próprio músculo psoas, né, resultando em psoite, vai dar este sinal semiológico positivo, que é basicamente o estiramento das fibras do músculo psoas. Então, pedimos para o paciente ficar em decúbito lateral, contralateral ao lado examinado. Neste caso, nós vamos examinar o psoas esquerdo. Só se posicionar um pouquinho mais, coloca o tronco um pouco mais para trás. Isso. Com o joelho semifletido, o examinador traciona todo o membro posteriormente. Dessa forma, ele vai provocar uma extensão, coloque a mão aqui, por favor, na cabeça. Ele vai provocar uma extensão das fibras, um estiramento das fibras do músculo psoas. Então, só mais uma vez, o examinador fica atrás do paciente, com o joelho semifletido, posiciona no quadril e vai tracionar todo o membro. Caso o paciente refira dor na topografia do músculo psoas, é sinal de que o músculo psoas está inflamado, está com a psoite. Pessoal, deu para ilustrar o que a gente falou? No caso do psoas, ele fez a pesquisa do esquerdo, né? A explicação que a gente deu aqui seria para fazer a pesquisa da apendicite. E aí a gente vai fazer essa mesma semiotécnica do psoas direito. Vocês conseguiram visualizar? A tua pergunta, Maria Eduarda, eu não entendi. Qual músculo que abduz? Você está querendo se referir aqui? Na abdução é o teste do obturador. Então é justamente esse músculo que você quer provocar. Isso aí. Ah, ok. A hiperextensão que ele falou ali é com o músculo psoas, né? Ele não mostrou a outra maneira de provocar o psoas que eu falei aqui, que a gente vai ver se a gente consegue mostrar isso na aula presencial. E no vídeo ele mostrou o psoas esquerdo, né? Como se ele quisesse querer o abscesso perinefrético, que ele falou, a diverticulite, que a gente viu que é mais para o lado esquerdo, mas quando a gente quer investigar a apendicite, através do sinal de psoas, então, claro, a gente vai fazer aquela hiperextensão do lado direito. Ok? Então, para terminar a nossa oficina, deixa eu voltar a compartilhar a aula aqui. Falta a gente falar dos 3 sinais de ascite. Três sinais de ascite. A ascite, gente, vocês sabem, né? É o derrame da serose, peritônio. Né? Então, tem o derrame pericárdio, pleural, e o derrame peritoneal é a ascite. A ascite, esse líquido, né? O líquido ascítico, ele pode ser às custas, normalmente de forma macroscópica,
porque um estudo do líquido ascítico pode ser feito pela chamada paracentese, né? Que ela pode ser diagnóstica e terapêutica, ou seja, você quer diminuir o líquido, ou seja, fazer uma paracentese terapêutica para melhorar o estado geral do paciente, mas você pode fazer uma paracentese diagnóstica, que é fazer uma coleta desse líquido, fazer um estudo patológico, né, de células, estudo microbiológico, enfim, imunológico. O líquido pode ser fruto de estudo, assim como o sangue é, por exemplo. Mas macroscopicamente, esse líquido ascítico ele pode ser dividido em em dois tipos, né, que é o líquido do tipo transsudato e do tipo exsudato. Essa classificação básica é importante para a gente chegar ao diagnóstico do que está causando, né? Uma investigação de um paciente com ascite, né, com aquele abdômen globoso, fazer essa divisão, vão ser grupos de patologias que cursam com exudato, grupos de patologias que cursam com transsudato. O exudato seria o material inflamatório, caseoso, sanguíneo, que normalmente são de patologias primárias do peritônio, né? Ou o peritônio, a gente sabe que ele é um lugar preferido para metástase de câncer de tubo digestivo, tanto de cólon, fígado, gástrico, eles têm implante metastático. Então, às vezes esses implantes, eles dão secreção caseosa purulenta, e o paciente ele tem uma ascite de menor monta, né, de menor quantidade. A peritonite, né, bacteriana espontânea, também dá um material exudativo, inflamatório, infeccioso, né, com polimorfonucleares, né, com leucocitose, né, no líquido ascítico. É comum ocorrer isso também. Mas tem as ascites de transsudato, que elas são as mais frequentes, né? Que na verdade é aquela insuficiência hepática, ou seja, são causas fora do peritônio. E a ascite da insuficiência cardíaca. Então, com a fisiopatologia aí de diminuição da pressão oncótica, já que a insuficiência hepática dá uma hipoalbuminemia, né? Junto com o aumento da pressão hidrostática, por exemplo, como ocorre com a hipertensão portal. A cirrose hepática causa uma hipertensão portal que aumenta a pressão hidrostática, extravasa líquido ascítico, e o mecanismo pela insuficiência cardíaca, as custas de insuficiência cardíaca direita, né, essa congestão do lado da circulação do, do retorno venoso, né, que ocorre, vai aumentar a pressão venosa por causa do ventrículo direito insuficiente. Esse aumento da pressão venosa também vai acarretar não só edema de membros inferiores, turgência de jugular, mas também líquido ascítico às custas de transsudato. Então, é uma insuficiência cardíaca mais grave quando chega a ter esse tipo de comprometimento. São os sinais de insuficiência cardíaca direita. Então, esse paciente, quando chega, tem alguns sinais da semiologia que a gente pode avaliar, né? Como eu falei com vocês, esse paciente vai ter um abdômen globoso, né? E aí, como que a gente sabe, quando a gente estava conversando sobre o abdômen globoso, eu falei, como é que a gente sabe que esse abdômen globoso é às custas de massa ou às custas de líquido? É esse momento aqui que a gente vai tentar entender o porquê. Porque quando a gente faz a pesquisa dos sinais de ascite, então a gente pode saber que a gente está diante de um líquido, né? E o primeiro sinal que a gente pode falar é o sinal do piparote, que são coisas simples, né? O exame físico tem essas coisas simples. O que é o sinal do piparote? O examinador faz um peteleco. Piparote quer dizer um peteleco. De um lado, ele vai sentir vibração no outro lado, vai sentir a vibração. Não vai ver ondas se formando na barriga do paciente, não. Ele vai sentir a vibração que se transmite muito mais fácil no conteúdo líquido. Então, se isso aqui cresceu às custas de massa, a gente não vai sentir vibração nenhuma. Mas se cresceu às custas de líquido, a gente sente. Por que o paciente está ajudando aqui com a mão em cima da barriga? Para ajudar na transmissão. Então, a gente pede para ele botar a mão em cima da barriga, fazer um peteleco com um lado, tentando sentir essa vibração do outro. Então, é um teste simples, você faz ali na hora, e a gente está diante realmente de uma ascite, e a gente vai perceber mesmo nas ascites grandes, né? Nos abdômenes que são muito globosos. O globoso, sei lá. Então, assim, vai ser importante a gente sempre fazer isso. Um outro sinal
importante a gente avaliar, talvez numa ascite não tão grande assim, é o chamado semicírculo de Škoda com a procura de maciez móvel. O paciente em decúbito dorsal, gente, numa ascite não tão grande, qual vai ser a distribuição do líquido no abdômen? Esse líquido tem o hábito de se acumular na parte inferior, poupando a parte superior. Então, o que vai acontecer aqui? O paciente ele vai ter um timpanismo nessa região, por causa das alças, e uma maciez aqui embaixo. Na percussão, a gente vai tentar achar essa fronteira entre timpanismo e maciez, formando esse desenho aqui, esse semicírculo. Ok? E aí, o que a gente vai fazer? Vocês concordam comigo se o paciente ficar em decúbito lateral, e aqui ele está no decúbito lateral direito, né? Vamos imaginar que está do lado direito do paciente e mandou ele virar para a gente. Vocês concordam se o líquido se move, o líquido acítico move, o desenho vai ser diferente. Antes o líquido estava assim, né? Na barriga do paciente decúbito lateral, o líquido estava assim. Mas como ele ficou de lado, o líquido vai cair e vai formar um novo desenho com uma nova fronteira. Então essa região toda lateral vai ficar timpânica e a região de baixo vai ficar maciça. É claro que quando ele fica em decúbito lateral, o líquido cai, né? Ele vai para baixo, ele vai para cima, ele vai para baixo. Então essa região que acumulou o líquido é que vai ficar o maciço e aqui em cima vai ficar o timpânico. A gente vai pedir para ele trocar o decúbito lateral esquerdo. E esse ponto, essa parte de maciez, essa parte de timpanismo vai se inverter, né? E a gente vai pesquisar isso sempre através de como? A gente está falando de timpanismo e maciez, essa pesquisa dessa fronteira vai ser sempre através da percussão. Ok? Então aqui a gente faz o semicírculo de Škoda e a busca da maciez móvel. Ok? O terceiro, deixa eu botar no outro. O terceiro sinal, ele não é mais usado, mas ele é descrito nos livros, a gente precisa falar na oficina, é o sinal da poça, que ele é um sinal para ver a ascite de pequena monta. Isso a gente não usa mais, né? Porque as ascites de pequena monta a gente detecta no ultrassom. Mas os médicos do passado não tinham recurso do ultrassom, então eles tinham que procurar se o paciente tinha pequena quantidade de ascite na barriga. E como que eles faziam isso? Era necessário para o paciente ficar em pé, colocar os cotovelos na maca, e aí o que acontecia? Ele formava um ângulo de 90 graus. Vou tentar desenhar aqui, porque isso também é melhor demonstrando. Então, vai formar um ângulo de 90 graus com a maca. O paciente que tem ascite, vocês concordam comigo, se tem uma pequena quantidade, esse líquido de pequena quantidade se acumulava na região periumbilical do paciente. Região periumbilical essa, que a gente sabe da percussão, por causa das alças jejuniliares, são timpânicas. Mas quando esse líquido se acumula aqui, de pequena quantidade, vai ficar uma região de maciez que a gente sabe que é timpânica. Então, novamente, a gente faz uma percussão da lateral, seguindo a linha do umbigo, até chegar no umbigo, e a gente vai perceber uma região que a gente sempre percebe que é timpânica, mas vai estar maciça. Então, essa pequena área aqui, essa poça, ficou chamado sinal da poça, para avaliar, ou era para avaliar, as ascites de pequena monta. Isso, ele vai estar de frente, né, para a maca, e a gente vai pedir para colocar o cotovelo em cima da maca, para forçar, fazer a flexão, né, da coluna e ficar mais ou menos no ângulo de 90 graus com a maca. Isso a gente vai tentar também mostrar na aula presencial. Ok? Posso sim. O que você quer que eu repita, Maria Eduarda? Isso de como ver a ascite. Não entendi. Quer que eu repita o quê? Qual o sinal? Tá, o sinal da poça. Então, o sinal da poça, a gente vai pedir para o paciente, ele vai ficar em pé,
de frente para a maca, a gente pode colocar o cotovelo, né, na maca para forçar ele ficar num ângulo de 90 graus. E o que vai acontecer? Se o paciente ele tem realmente uma ascite de pequena monta, de pequena quantidade, o líquido vai se acumular na região periumbilical, no mesogastro. Região essa que a gente sabe na percussão, quando está palpando, está percutindo, que é uma região timpânica por causa das alças juniliares. O acúmulo de líquido nessa região vai deixar, na verdade, maciça uma região que a gente sabe que normalmente ela é timpânica. E aí a gente vai detectar, então, o sinal da poça. Ficou claro? Ok. Vamos tentar, então, ver um vídeo que aquele mesmo médico faz a manobra para ascite, piparote e macicês. Deixa eu tentar. Que não Sim, é uma pesquisa. O piparote não, né? Mas o semicírculo de Skoda, macicês móvel e o poça, né? A gente faz através da percussão, porque a gente quer ver a questão para checar timpanismo e macicês. Deixa eu tentar então compartilhar de novo a tela. algumas manobras especiais são importantes de serem abordadas. Uma delas é a identificação de ascite, a presença de líquido dentro da cápsula abdominal. São três as principais manobras pelas quais nós identificamos que o paciente tem ascite no abdômen. O sinal de piparote, o sinal da macicês móvel e os semicírculos de Skoda. Um quarto sinal semiológico, ele não identifica necessariamente a presença de ascite, mas identifica órgãos sólidos aumentados dentro de um abdômen ascítico, que é o sinal do rechaço. Vamos iniciar. No sinal de piparote, o examinador coloca-se de um dos lados do abdômen e começa a percutir um dos flancos. Começa a realizar pequenos piparotes em um dos flancos, e se o paciente tiver uma ascite volumosa, as ondas pela percussão, elas caminham através do abdômen e o examinador vai sentir no flanco contralateral essas ondas de energia batendo nas suas mãos. O examinador pode pedir também que o paciente pegue uma das suas mãos e coloque na linha média, na região epigástrica. Isso serve para sensibilizar o exame. Então, com o paciente na linha média, sem colocar muita força, o examinador continua dando os petelecos e vai sentir da mesma forma as ondas de energia dos petelecos chegando na sua outra mão, posicionada no flanco contralateral. Isso significa que as ondas de energia que são transmitidas pelos piparotes, elas são realmente transmitidas pelo líquido e não pela parede abdominal, já que o viés foi retirado pela mão do paciente. O sinal de piparote, ele é positivo nas moderadas a volumosas ascites. Portanto, pacientes com ascites de pequeno volume não são identificadas por este sinal semiológico. Outra manobra de grande valia para a identificação da ascite é a manobra da macicês móvel. O paciente com ascite, ele vai apresentar uma distribuição lateral, uma distribuição centrífuga do líquido. Então, espera-se que o líquido se distribua mais para os flancos e se localize menos na região central do abdômen. Então, o examinador começa a percutir na linha média
e vai identificar um som timpânico. À medida que ele caminha para os flancos, quando o paciente apresenta ascite, esse som passa a ser submaciço a maciço. Então, a suspeita é que, onde há percussão timpânica, há o predomínio de alças intestinais. E onde há percussão maciça, há o predomínio de líquido. Como o examinador vai confirmar isso? Através da mudança de decúbito do paciente. Então, o examinador pede mais uma vez que o paciente fique em decúbito lateral, colocando novamente a mão sobre a cabeça, e o líquido que tinha no flanco, ele escorre, ele desce para o flanco contralateral. E o examinador espera que o local que uma vez era maciço passe a ser timpânico. Então, é o sinal da maciçez móvel. Então, ele começa a percutir e começa a perceber um timpanismo no flanco. Então, houve uma maciçez móvel. Onde era maciço no flanco, passa agora a ser maciço no flanco contralateral e na região do mesogastro. Esse é o sinal da maciçez móvel positivo. O paciente pode voltar a ficar na posição normal. Ele tem mais sensibilidade do que o sinal de Piparotti. Então, em ascites de pequeno a moderado volume, você vai conseguir, o examinador vai conseguir identificar o sinal da maciçez móvel. Outros recursos, ainda durante a percussão, é a identificação dos semicírculos de Skoda. Sempre nessa lógica de que o líquido, de que a ascite vai se distribuindo pela periferia. Então, o examinador percute novamente a linha média e vai descendo a percussão para as laterais. Nos locais em que ele identifica transição entre o som timpânico e o som maciço, são normalmente em formato de círculos. E aí começa a identificar a presença dos chamados semicírculos. Estes são os semicírculos de Skoda, que nada mais são do que os pontos em que há a transição entre o som timpânico e o som submaciço a maciço, que na verdade tem a função de identificar o tamanho, o valor ou o volume dessa ascite. Uma outra abordagem para a identificação da ascite é a chamada manobra do rechaço, que não é utilizada necessariamente para identificar ascite, mas para identificar órgãos sólidos ou massas abdominais, órgãos sólidos que estão aumentados ou massas abdominais. Baseando-se no princípio de que o paciente que tem ascite, no paciente que tem ascite, esses órgãos eles vão boiar dentro da cavidade abdominal. Então, o que acontece? Por exemplo, se o paciente tem o fígado aumentado, se o paciente tem uma hepatomegalia, o que se espera é que um abdômen com ascite volumosa, quando o examinador se aprofunda, começa a fazer pressão no hipocondro direito, o fígado se desloca-se posteriormente, e na hora que ele volta, o examinador sente na palma da sua mão. Então, o correto seria o quê? Palpa profundamente o fígado e solta. Sem retirar a mão da parede abdominal. Palpa profundamente e solta. Quando ele palpa profundamente, ele é capaz de identificar a borda hepática aumentada. Quando ele solta, ele sente o fígado voltando e batendo contra a sua mão. Da mesma forma no baço. Palpa profundamente e solta sem tirar a mão da parede abdominal. Na volta do órgão ou da massa, sobre a mão do examinador, isso caracteriza o rechaço. Deixa eu cancelar aqui. O rechaço a gente não vai trabalhar com ele não. Na verdade, é considerado, é principalmente utilizado para examinar o fígado, né? Seria uma quarta manobra de fígado no paciente ascítico. Mas isso a gente não vai trabalhar não. Imaginar se a gente tivesse uma bexiga d'água, aquelas bolas de encher, né, de aniversário, uma bexiga cheia d'água e tivesse uma bola dentro dela.
para a gente tentar perceber um fígado aumentado dentro de um paciente ascítico. Mas isso a gente não vai trabalhar essa manobra, não. Sim, sim, Maria Eduarda. Por causa da questão dos jejuns, nossas jejuns ileais, né? Elas têm muito gás. Então é uma região que normalmente ela é timpânica, né? É uma região do abdômen que normalmente ela é timpânica. Ok? Então eu espero que esses vídeos tenha conseguido ilustrar o que a gente não está podendo fazer, que é demonstrar o exame físico, já que a gente está no formato online. Né? Deu para demonstrar o que a gente. Então, deu para tentar assim, visualizar o que a gente tentou explicar aqui através de palavras. Ficou alguma dúvida com relação ao que a gente falou, tanto dos sinais, né? Bloomberg, Hobbes, pessoas, obturador, e esses 3 sinais de ascite final, que foi o piparote, o Poça e o semicírculo de Skoda com a massa 6 móvel. Ficou alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Ok. Vou terminar a gravação aqui.